todos, aqui é o professor Victor Mendonça. Vamos tratar hoje de um assunto importante, erro de tipo, né? O erro de tipo, que integra aí o estudo da teoria do crime, propriamente interessa ao conceito analítico de crime, especificamente a tipicidade, né? Porque, como vimos, o dolo e a culpa elas integram a tipicidade do crime segundo a teoria finalista, né? E veremos situações que o erro de tipo vai excluir o dolo e muitas vezes até a culpa, né? E aí vai excluir a tipicidade. Pois muito bem, antes de iniciarmos o erro de tipo propriamente, vamos dar uma noção de erro, né? Erro para o direito como um todo. Toda vez que você se deparar com a expressão erro no direito, estaremos lidando com falsa percepção da realidade, ou seja, uma situação em que o sujeito imagina alguma coisa, mas que na verdade não está acontecendo. Há uma incompatibilidade entre o que há dentro da mente e fora da mente, no mundo real. Isso é erro. Veremos, por exemplo, vocês verão, né, como professor de direito civil, quando estudarem o negócio jurídico, que o erro constitui um dos vícios de consentimento, né? Situações em que o negócio jurídico pode ser anulado, né? Ou muitas vezes pode causar até a nulidade do negócio jurídico. O erro é uma delas. Se houver um erro por parte da parte contratante a respeito de um dos elementos do negócio jurídico, aquele negócio jurídico poderá ser anulado se o erro for substancial. Isso vocês verão na matéria civil, né? Agora, voltando ao direito penal, né? O erro de tipo, ele pode ser, antes de mais nada, ele pode ser essencial ou acidental. Essa classificação é extremamente importante. Antes de tudo, vocês devem fazer esse raciocínio, porque o erro de tipo essencial, ele vai excluir o dolo ou a culpa, como veremos de forma mais detalhada mais para frente, adiante. E o erro de tipo acidental, ele não exclui nada e a gente responde pelo crime, né? Então é sempre importante nós classificarmos primeiro o erro de tipo essencial ou o erro de tipo acidental. Feito o primeiro raciocínio, nós faremos as demais classificações e aí veremos que situações vão ocorrer, quais serão as consequências jurídicas para determinada situação. Pois muito bem, o erro de tipo pode ser essencial ou acidental. O erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial é aquele previsto no artigo 20 caput do Código Penal. Ele, segundo a doutrina, né, o erro de tipo essencial é aquele que recai sobre elementos constitutivos do tipo, ou seja, elementos que integram o tipo penal, fazem parte do tipo penal, elementos, circunstâncias, tudo que estiver dentro do tipo penal. Se o indivíduo se equivocar, errar sobre um desses elementos, poderá haver a exclusão da tipicidade por inteiro, né? O erro de tipo essencial, ele sempre exclui o dolo e algumas vezes ele pode excluir a culpa também, como veremos a seguir. Um exemplo de erro de tipo essencial. Vamos imaginar o seguinte, que um grupo de amigos, né, resolve sair para fazer uma caçada numa floresta. Isso é muito comum nos Estados Unidos, no Brasil não é tanto. Mas o exemplo ele é válido e dá para ilustrar bem essa situação. Vamos supor que esses amigos eles saiam para fazer uma caçada, numa floresta, e eles se separam, né? Se separam lá na floresta, tudo mais, e um deles acaba se distanciando, chegando num local mais afastado. Vamos supor que ali haja um arbusto e o arbusto começa a se mexer, e ele, imaginando se tratar de um animal, atira no arbusto. Ele, achando que ele estava desferindo um tiro contra um animal, vai observar e percebe que atingiu um dos amigos. E ele não imaginava que o amigo dele chegaria tão longe àquele ponto. Ele acreditava que se tratava de um animal, mas na verdade ele atingiu o amigo. Onde está o erro aí? Bom, no artigo 121 do Código Penal, no artigo 121 caput, nós temos a figura do homicídio simples, né? A figura do homicídio simples expressa da seguinte forma, o seu preceito primário: matar alguém. Esse é o crime de homicídio, matar alguém. Bom, onde ele errou aí? Percebam que houve um erro no elemento alguém, ele achava que estava tirando um animal. E vocês, quando estudarem o crime de homicídio, verão que o alguém tem que ser pessoa humana. Opa, ali está o erro. Ele tentou matar um animal e matou alguém, matou pessoa humana. Ali está o erro de tipo. Esse é um exemplo clássico que a doutrina dá, que ilustra bem essa situação.
O erro de tipo, ele pode ser classificado, lembrem-se, estamos no erro de tipo essencial, erro de tipo acidental. Estamos estudando o erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial, ele pode ser inevitável ou, outros termos, invencível, justificável ou excusável. O erro de tipo inevitável é aquele que o agente não poderia evitar, mesmo tomando todas as diligências possíveis. Sendo o erro de tipo essencial, como eu disse a vocês, sempre exclui o dolo. O erro de tipo essencial inevitável sempre exclui o dolo, porque é erro de tipo essencial. Mas também, aí é um dado importante, exclui sempre a culpa. Então o erro de tipo essencial exclui o dolo e a culpa. Excluindo o dolo e a culpa, e esses elementos integram um conceito de tipicidade, fazem parte do elemento tipicidade do crime, exclui a tipicidade, exclui o dolo e a culpa, exclui a tipicidade, não há crime e o agente não responde por nada. Pois muito bem, nesse exemplo do caçador, ele acreditava, e pelas circunstâncias fáticas e mesmo tomando todas as cautelas, ele não poderia prever que ali estava o seu amigo. Vejam que não existe nem culpa nem dolo, e aí exclui a tipicidade. E por outro lado, o erro de tipo essencial evitável. Ele é evitável, também os outros termos. Ele é inexcusável, ele é injustificável e ele é vencível. Vencível porque, vamos nos ater aos termos, vencível porque ele poderia vencer aquela situação se todas as cautelas tomasse. Ele é inexcusável, ou seja, ele é não desculpável. A lei penal não desculpa ele totalmente. Embora ele não esteja agindo com dolo, ali ele agiu com culpa. O homem médio naquela situação não entraria e não incidiria no erro de tipo. Se ele tivesse tomado todas as cautelas, ele não teria praticado a conduta, né? E geraria o resultado. Vamos pegar o exemplo dos caçadores. Vamos supor que no momento que eles se separassem, o amigo dele tivesse afirmado que ele ia também para aquela região. Veja, o amigo afirmou: olha, eu vou para aquele lugar mais afastado. Ah, eu também vou, mas eu vou passar aqui pela cachoeira primeiro e depois eu vou para lá. Veja, ele afirmou. Chegou lá, o amigo achou que tratava-se de um animal, né? Não há dolo na conduta dele. Mas, se ele tivesse percebido, ele devia ter pensado: pô, pode ser meu amigo, mas ele não pensou, atirou e matou o amigo. Veja, não há dolo. Porque o erro de tipo essencial, ele sempre exclui o dolo, né? Porque o dolo é totalmente incompatível com o erro de tipo essencial, porque ele não prevê o resultado criminoso. Percebam que ele sempre acredita que estará praticando um fato que é contrário. Ali está o erro. Ele nunca vai agir conforme prevê a legislação criminal, nunca vai agir, tomar aquela conduta criminosa como realidade. Ele prevê outra coisa. Achou que era animal. Mas a lei vai desculpá-lo mesmo assim? Não vai. Então, se a lei penal prever que aquele crime tem modalidade culposa, ele vai responder por modalidade culposa. É isso que prevê o artigo 20, caput do Código Penal, que eu vou proceder à leitura. Artigo 20. Erro sobre elementos do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, veja, erro de tipo essencial, de crime exclui o dolo, porque erro de tipo essencial sempre exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Opa, aqui está o erro de tipo essencial, inevitável ou inexcusável. Então, se prever o crime tiver a modalidade lá no seu parágrafo, a modalidade culposa, ele vai responder pela modalidade culposa. Ah, mas professor, o senhor tem um exemplo que ele age por erro de tipo essencial, inevitável, ou seja, ele age por culpa, mas ele não responde por ausência de previsão legal de modalidade culposa? Claro. Vamos imaginar assim, dois amigos vão para uma festa, para uma balada, né? Esses dois amigos possuem carros idênticos.
né? Mesma marca, mesmo ano, mesma cor, tudo igual. Eles vão para a balada, né? E um deles resolve sair antes, ó, ele se despede, né, e sai antes do amigo. Eles vão juntos, né, cada um no seu carro, e ele vai embora. Ele chega no estacionamento, né, e se dirige ao carro, sabendo, né, que o amigo dele também teria parado naquele estacionamento, né, e os carros são iguais. Ele vai lá e coloca a chave no primeiro carro que aparece, a chave entra. Ele abre a porta e vai embora. E na verdade não era o carro dele, era o carro do amigo. Ele acreditava que era o carro dele, mas não tomou as cautelas necessárias, não olhou placa, não se ateve a outros detalhes. Veja, ele subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outra, né? Mas em erro de tipo, ele não praticou dolosamente, agiu por culpa. E aí a gente vai lá olhar no artigo 155 do Código Penal, prevê o crime de furto, certo? E aí só que olhando nos seus parágrafos, olhando nos demais dispositivos, percebemos que o crime de furto não tem modalidade culposa. Não tendo modalidade culposa, o que acontece? Atipicidade do fato. Então, se o indivíduo incorrer em erro de tipo essencial, inexcusável, e a parte especial ou a legislação especial não prevê modalidade culposa para aquele crime, há atipicidade do fato. E ele também não responde por nada, mesmo sendo erro de tipo inexcusável. Bom, agora seguindo, né, vamos agora a outra classificação, erro de tipo acidental, né? Vimos que aquela primeira classificação mais importante dividia o erro de tipo entre erro de tipo essencial, que é aquele previsto no artigo 20 caput, que sempre exclui o dolo e algumas vezes até mesmo a culpa. E agora vamos ao erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental é aquele que recai sobre elementos secundários do tipo, ou seja, elementos que não integram, que não constituem o tipo penal. O erro de tipo acidental ele nunca exclui o dolo e nunca exclui a culpa. E, por raciocínio lógico, não exclui a tipicidade e não exclui nenhum outro elemento do crime. O agente responde pelo crime. Pois muito bem, vamos às espécies de erro de tipo acidental. A primeira espécie de erro de tipo acidental é o erro sobre o objeto, ou error in objecto em latim. O erro de tipo acidental é o erro de tipo acidental sobre o objeto é aquele que recai sobre o objeto do crime, seja na quantidade ou seja na própria estrutura do objeto pretendido pelo criminoso. Vamos a um exemplo. Vamos supor que uma moça esteja na rua passeando e ela tem uma pulseira de ouro branco na mão. E o agente, pensando que se tratava de uma pulseira de prata, por exemplo, vai lá e rouba a vítima, né, por violência ou grave ameaça, subtrai aí a pulseira da vítima. Ele achou na cabeça dele que era uma pulseira de prata. Ele se enganou, é um erro de tipo, só que é acidental, porque não constitui o tipo penal, é um elemento secundário. E na verdade era uma pulseira de ouro branco. Qual a consequência jurídica? Responderá pelo crime normalmente, pouco importa a substância, a qualidade da substância do bem, ele sempre vai responder pelo crime. Também, por exemplo, se ele rouba um caminhão que se tratava que era um caminhão que estava transportando farinha e na verdade era açúcar, pouco importa, vai responder pelo crime normalmente, né? Certo que no crime de furto ainda temos aquela situação de coisa de pequeno valor e tudo mais, mas isso vamos ver mais para frente, vamos nos ater a esses elementos mais específicos, né? Muito bem. A segunda espécie de erro de tipo acidental é o erro de tipo acidental sobre a pessoa, ou erro in persona. Essa modalidade de erro de tipo acidental tem previsão no Código Penal, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O que é o erro sobre a pessoa? O erro de tipo acidental sobre a pessoa é aquele erro que recai sobre a representação da vítima. O agente pensa que está atingindo determinada pessoa, mas na verdade está atingindo outra por uma falha de representação. Bom, vamos ao exemplo. Vamos supor que o agente
para ficar com a herança do pai, resolva matá-lo. Ele sabe o horário que o pai sai do trabalho, ele se dirige a um edifício em frente ao trabalho do pai e, segurando um rifle de precisão, ele fica aguardando o pai sair do trabalho. Aí deu o horário do pai sair, ele vê um executivo de terno, com os mesmos trajes do pai, as mesmas características físicas do pai, de longe ali, pega e atira acreditando que estava matando o pai. E na verdade ele atinge pessoa adversa. Era um amigo do pai, enfim, não era nem familiar dele. Pois bem, ele vai responder pelo crime? Vai responder pelo crime. Não exclui tipicidade, não exclui dolo, não exclui culpa. Ele praticou efetivamente o crime de homicídio. Só que para essa situação de erro de tipo sobre a pessoa, a lei penal traz uma consequência específica. E nós vamos ler aqui, proceder à leitura do dispositivo. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Erro do tipo acidental não isenta de pena, não exclui crime, a gente responde. Segunda parte agora. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Opa! Aqui a lei traz um resultado diferente. Pegamos, usando esse exemplo que eu dei a vocês, ele subiu no prédio, atirou querendo matar o pai e matou uma pessoa diversa. Vamos considerar o que aí? Vamos considerar como se o agente tivesse atingido o pai dele. Nós não vamos considerar as características da vítima efetivamente atingida, mas sim a vítima que ele pretendia atingir no seu imaginário, que ele incidiu em erro. E aí ele responde como se tivesse matado o pai sem ter matado o pai. Veja, a lei penal pune a intenção do agente e ele responderá como se tivesse atingido a vítima que ele pretendia atingir. Então, nesse caso, por exemplo, o que muda? Na aplicação da pena, o juiz vai considerar as qualidades da vítima que ele pretendia atingir, por exemplo, na segunda fase da aplicação. Ele vai considerar a circunstância agravante do fato de ter matado um ascendente. Ali, o Código Penal ele traz como circunstância agravante genérica a ascendência, e ele vai ter a pena mais agravada, vai ter a pena mais grave, mesmo sem ter matado o pai. Vejam só. Pois muito bem, seguindo aí adiante, vamos à próxima espécie de erro de tipo acidental, é o erro na execução, ou aberratio ictus. O aberratio ictus ele tem previsão também no Código Penal, no artigo 73. O que é o erro na execução? O agente, por uma falha nos meios empregados, seja por uma inabilidade na execução ou por uma falha do próprio meio empregado, acaba praticando crime contra a pessoa diversa que ele pretendia atingir. É diferente do erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa, o agente acerta a pessoa diversa por uma falha de representação. Ele acredita que a vítima está ali, mas ela não está. Já o aberratio ictus, a falha é no emprego do meio, não na representação. A vítima efetivamente está ali e ele percebe a presença da vítima. Não há uma diferença entre o que ele pensa e o que há na realidade, mas sim o erro está no emprego do meio. Ele vai responder pelo crime normalmente, mas a lei penal também traz uma situação específica, uma forma específica para ele responder pelo crime. Vamos à leitura. Erro na execução. Artigo 73. Quando por acidente o erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20 desse Código. Opa! Vejam que, como eu falei para vocês, o erro na execução é diferente do erro sobre a pessoa. Mas a consequência jurídica será a mesma, porque o artigo 73 remete à aplicabilidade do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, que é o erro sobre a pessoa. Ou seja, ele vai responder da mesma forma que o sujeito que incidiu o erro sobre a pessoa. Então, nessa situação, vamos supor que o
filho querendo matar o pai, sobe ali no edifício com rifle de precisão, e aí sai o pai dele com outros executivos da empresa. E ele mirando no pai, né, mas por uma falha, uma falta de habilidade com aquele tipo de armamento, acaba atingindo o amigo do pai que estava do lado dele. Ele vai responder como se tivesse atingido o pai dele. E vai incidir a agravante da ascendência. E vai responder de forma mais gravosa, mesmo tendo atingido o executivo, diferente do pai dele. E agora a parte final, só a título de observação, do artigo 73, traz o seguinte: no caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Bom, vocês vão estudar adiante, quando estudarem concurso de crimes, que existe o chamado concurso formal de crimes. Se ele atingir as duas pessoas a que ele pretendia atingir e mais uma pessoa diversa, ele estará incidindo no chamado concurso formal de crimes. O que é concurso formal? O agente, através de uma conduta só, pratica diversos crimes de mesma espécie ou não. O artigo 70 ele diz o seguinte, que nós vamos considerar apenas um dos crimes, no caso se forem idênticos, vamos supor que o filho tenha atingido o pai, a bala tenha transfixado o pai e atingido uma pessoa que estava atrás e matou as duas. Aí temos 2 homicídios, não é? Mas a lei penal diz o seguinte, nós vamos pegar um desses crimes e aumentar a pena de 1/6 até metade. E aí ele vai responder por um crime só, com a pena aumentada. Agora, seguindo com o estudo, vamos à última espécie de erro de tipo acidental. É o chamado resultado adverso do pretendido, que também tem nomes em latim de aberratio criminis ou aberratio delicti. Ele também tem previsão no Código Penal no artigo 74. Resultado adverso do pretendido, ele é como se fosse um erro na execução. Aliás, há um erro na execução também, como estudamos antes. O agente, por uma falha nos meios empregados, acaba praticando crime diverso daquele que ele efetivamente queria cometer. Mas aqui há uma diferença. Aqui o resultado criminoso ele é diferente, porque é de coisa para pessoa ou de pessoa para coisa. Ele pretendia atingir coisa e atinge pessoa. Bom, explico. Primeiro vamos proceder à leitura do artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Bom, vou explicar. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que assim, o agente, querendo quebrar uma janela, pega uma pedra do chão e joga a pedra em direção à janela. Só que a janela estava meio entreaberta, a pedra passa pela janela sem atingi-la, entra no edifício e atinge uma pessoa que ali estava. Veja, ele queria atingir coisa e acabou atingindo pessoa. Por uma falha, né? No caso ele não calculou direito o peso da pedra, enfim. Qual que é o resultado, qual que é a consequência jurídica que o Código Penal traz? Ele vai responder pelo resultado efetivamente ocorrido, só que a título de culpa, se previsão legal existir. Então, nesse caso, que ele jogou a pedra e atingiu a pessoa lá dentro, ele vai responder não por tentativa de dano, mas ele vai responder por lesão corporal culposa. E aí vemos uma situação diferente, né? Se não tivesse essa previsão legal, ele responderia pela tentativa de dano. Só que esse dispositivo também pode trazer injustiças. Só a título para fazer vocês pensarem, vamos supor que fosse o contrário, que ele tenha jogado a pedra em direção à pessoa e tenha atingido a janela, culposamente. Ele não vai responder por tentativa de lesão corporal. Mas se formos olhar ali no crime de dano, o dano também não tem modalidade culposa. E aí o que acontece? O agente não responde por nada. Temos aí uma situação de erro de tipo acidental e que o agente não responde. Veja que isso pode trazer injustiças no mundo cotidiano, né? O correto seria ele responder por tentativa de lesão corporal. Bom, seguindo aí com o estudo, né?
Vamos aí estudar agora o erro de tipo determinado por terceiro, né? Vamos aí o artigo 20, ele ainda tem mais dois dispositivos, né? Mais dois parágrafos. Vamos ao erro determinado por terceiro agora. Parágrafo 2º, artigo 20. Ele expressa o seguinte: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Pois muito bem. No erro determinado por terceiro, um terceiro estranho àquela situação fática induz uma daquelas pessoas a praticar o crime no lugar dela. E aquela pessoa não sabe disso. Aquela pessoa incide erro de tipo, só que determinado por uma outra pessoa, provocado por outra pessoa. O que a lei penal diz? Que quem vai responder pelo crime não é aquele que incidiu o erro de tipo, mas sim aquele que está induzindo aquela pessoa, que provocou aquela situação de erro. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Imagine um set de filmagem de um filme de ação, existe uma rixa entre o produtor e um dos atores. E aquele produtor sabe que vai haver uma cena que aquele ator vai ser alvejado. Sabemos que num filme de ação existem muitas armas, né? Mas os disparos daquelas armas elas são apenas visuais, né? Não são balas de verdade. São balas de festim, efeitos especiais. E aí vamos supor que no momento daquela cena, né, aquele produtor substitui as balas de mentira por balas de verdade. E o ator que ia contracenar com aquele outro ator, com esse desafeto, ele não sabe disso. Ele pega a arma lá e acredita que é uma cena normal, pega e atira e mata o ator. Bom, aí quem vai responder pelo crime? Vamos ver primeiro a situação do ator que atirou. Se o erro de tipo dele for essencial, inevitável, ele não vai responder por nada, nem por dolo nem por culpa. Se for evitável, se era previsível essa situação, muito embora é muito difícil dizer que uma situação como essa seja de tipo essencial e evitável, porque é uma coisa corriqueira, né? Tem as armas e tudo mais, é muito difícil você imaginar que um produtor seria capaz disso. Mas enfim, temos que fazer esse raciocínio. E o outro raciocínio é saber que aquele que induziu, que provocou o erro de tipo, que vai responder pelo crime. A lei penal, vocês percebam, ela alcança o sujeito que está fora da circunstância fática e traz ele para ser responsabilizado. A lei penal alcança esse sujeito que não praticou o crime diretamente e faz com que ele vá responder pelo crime como se tivesse praticado. É a chamada autoria imediata, uma das hipóteses de autoria imediata. Isso vocês vão estudar mais para frente na parte de concurso de pessoas. Então, o erro determinado por terceiro, o terceiro determina o erro. Aquele que incidiu um erro de tipo, nós fazemos aquele primeiro raciocínio que fizemos no começo da aula. Vemos se o erro de tipo essencial que ele incidiu é evitável ou inevitável. Sendo inevitável o erro, ele não responde nem por dolo nem por culpa. Sendo evitável, ele não responde pelo dolo, mas pode responder se a legislação penal prever modalidade culposa. E o outro parágrafo, né, o parágrafo primeiro, ele traz as chamadas discriminantes putativas. Bom, as discriminantes putativas a gente vai estudar mais para frente, depois que estudarmos as causas excludentes de ilicitude. Nas discriminantes putativas, só para dar uma breve noção, o sujeito ele erra não no sentido de praticar um fato criminoso, mas ele se equivoca porque acredita que está a praticar uma causa de justificação, ou seja, ele acredita que está agindo em uma causa excludente de ilicitude e na verdade não está. Ele acha que está agindo em legítima defesa e não está, acha que está agindo por exercício regular de direito e não está. Mas isso veremos mais para frente. Primeiro vamos estudar as excludentes de ilicitude, né, quando estudarmos a antijuridicidade. E aí eu volto com vocês para o parágrafo primeiro e a gente termina aí as discriminantes putativas. Gostaria de agradecer a atenção de todos e espero vê-los em uma próxima oportunidade. Até mais.